Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que eu sou o visitante, mas quero dar as boas-vindas a todos que aqui estão presentes, aqueles que estão nos assistindo online também, aqueles que não puderam chegar ainda estão chegando. E, né, eu sempre gosto de dizer, é uma honra poder estar aqui, é uma honra poder fazer um estudo sobre o Espiritismo, essa doutrina que tanto nos auxilia, e poder vir aqui expor alguma dessas ideias, algum desses ensinamentos. Então, eu espero poder, com o nosso tema de hoje, com a nossa conversa de hoje, contribuir de alguma forma, qual forma que ela for, para vocês, na noite de hoje. E esse tema, como seguir o mestre? Nós, em dezembro, é muito costumeiro a gente, nas palestras, a gente falar do nosso mestre, Jesus, o mestre de todos os mestres, e refletimos um pouco mais sobre o que foi a vida deste homem, o que foi a vida deste espírito crístico que por aqui passou e nos agraciou e deixou tantas lições na sua passagem. Então, a reflexão de hoje ela é mais ou menos composta de alguns itens que nós vamos aprender de como seguir o nosso mestre Jesus. E eu gostaria que nós imaginássemos uma estrada, quando a gente vai estar conversando hoje aqui, uma estrada mais ou menos como essa, uma estrada com esses tijolinhos, e eu queria que vocês visualizassem esse ato de seguir como buscando uma estrada e cada virtude, cada qualidade que nós vamos aprendendo como sendo os tijolinhos que nós vamos colocando para construir esse nosso caminho reto até o Mestre Jesus, para que nós possamos estar seguindo o Mestre Jesus. Então nós vamos aprender algumas lições e o que me inspirou a fazer, na verdade, esse tema foi lendo livros, principalmente da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, livros do Humberto de Campos, psicografado pelo Chico. Existem tantas histórias de pessoas que se candidatavam ao apostolado, se candidatavam a serem seguidores do Nazareno, mas quando eram indagadas ou quando eram requeridas, vamos dizer assim, de dar um pouco mais, ou renunciar a algo, ou aprender algo, já não seguiam. E nós temos tantas histórias nesses livros que eu pensei, quero fazer uma palestra que seja um compilado, vamos dizer assim, dessas histórias para que nós possamos aprender com essas pessoas que foram pessoas de verdade, o que vamos dizer assim, faltou para elas, o que elas deixaram para trás e não conseguiram seguir o mestre, qual foi o tijolinho que faltou para que elas colocassem na estrada reta do Mestre Jesus. Então, visualizemos então esses tijolinhos e vocês vão ver que com cada história que eu for trazendo aqui, nós vamos tirando, vamos dizer assim, uma lição. E até mesmo com os discípulos. Vamos ver como, muitas vezes, até mesmo com os próprios discípulos do Mestre Jesus, foram sendo criados esses tijolinhos para essa estrada. No Livro dos Espíritos, eu gosto de colocar no canto superior direito a bibliografia do slide, sempre gosto de dizer, gostou do que está ali, eu coloco muitas vezes o texto na íntegra, já vai lá, já compra o livro, já ajuda o Centro Espírita, já se ajuda lendo também. Então, no canto direito superior, nós temos a bibliografia. Nesse slide específico, nós temos o Livro dos Espíritos, precisamente a pergunta 625, que diz o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta deles é Jesus. E Kardec, então, discorre um pouco após sobre como Jesus representava essa perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra, como que Deus nos ofereceu Jesus como esse modelo, guia perfeito, como o caminho, a verdade e a vida, para que nós possamos abrir os nossos corações e seguir Jesus. Humberto de Campos, que é um autor espiritual psicografado pelo Chico Xavier, seus livros, ele falava que é muito agradável seguir esse homem divino. Ele falava assim, não seria agradável seguir este homem divino que falava essas coisas tão belas, que encantava multidões simplesmente com o seu verbo manso, com o seu verbo cheio de amor? Mas por que então é tão difícil, será? E aí nós vamos fazer a reflexão de seguir o mestre. Quais são esses desafios então? Pode cada um responder na sua própria mente. Quais são os desafios que nós encontramos ao tentar seguir o nosso Mestre Jesus e todos os ensinamentos que ele nos deixou? Por que é tão difícil? Porque eu acho que podemos concordar, cada um aqui tem uma trajetória, mas eu acho que nós podemos chegar num ponto de acordo aqui, que seguir o Mestre de fato, da forma que ele viveu, da forma que ele nos legou os seus ensinamentos, é difícil.
Todas as coisas que ele propunha, na época já eram muito difíceis e hoje ainda são difíceis de se seguir. Mas por que será? E outra, será que nós temos a coragem necessária? Eu gosto muito da palavra coragem. Inclusive tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a coragem da fé. Uma parte inteira sobre isso. Temos a coragem, será, de fazer as renúncias que são necessárias, trabalhar em nós mesmos aquelas arestas que ainda não estão aparadas para que a gente possa, de fato, seguir o Mestre? De fato, estar na mesma caminhada com o Mestre Jesus? Porque até hoje em dia, eu gosto de pensar muito isso, né? Hoje em dia nós estamos aqui num centro espírita, estamos falando de Jesus, mas ninguém aqui está com medo de que vai entrar algum guarda romano ali e nos prender. Olha a coragem dessas pessoas do cristianismo nascente, principalmente, e ao longo dos séculos e até milênios, como que elas tiveram de dar o melhor delas para que pudessem seguir e colocar em prática os ensinamentos do Nazareno. E se Jesus aparecesse para nós hoje, será que a gente seguiria? Se Jesus chegasse para nós hoje com as mesmas propostas que fez lá atrás, será que a gente teria coragem de seguir? Será que a gente teria coragem de olhar para aqueles cantos, aqueles recônditos sombrosos que nós temos ainda em nós mesmos e jogar uma luz ali? Então, de novo, cada um faça a sua resposta na sua mente. Já no Fonte Viva, do querido Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, na mensagem número 48, se chama Diante do Senhor. Ele vai dizer o seguinte: a linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes, indecifrável e estranha. E eu botei ali em negrito, indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e maus. É uma linguagem indecifrável e estranha até para hoje. Não só para aquela época, até para hoje. Olha todas as coisas propostas pelas palestras tão simplórias do Mestre, e a gente olha para essa lista, quão difícil é seguir uma delas que seja. Então, assim, a linguagem naquela época, mais ainda, em que ainda os preconceitos ainda eram muito arraigados, o orgulho ainda reinava soberano, a ganância, o poder, tudo isso era tão imperativo naquela época, ele vem e fala para a gente dar outra face. Vem esse príncipe, que eles esperavam um príncipe num trono, numa carruagem dourada que viesse libertá-los. Ele fala, não, eu sou o escolhido, eu sou o enviado. Você que fala essas coisas, que não consegue retribuir quem te aflige. Então, assim, é uma linguagem indecifrável e muito estranha, principalmente para a época, mas digo que ainda para hoje. E como Emmanuel fala também. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. Penetrar os ensinamentos é colocar em prática com todo o nosso ser, não pela metade. Seria penetrar esses ensinamentos. E não só nas horas de amargura, não só quando a gente precisa de ajuda, fazer uma oração, mas também uma oração de gratidão. Também algo que ajude o próximo quando nós estamos bem naquele momento e o nosso próximo precisa de uma mão estendida. Isso são penetrar os ensinamentos. Isso é colocar em prática as coisas que foram faladas de uma linguagem indecifrável e estranha. E agora, para trazer alguns exemplos, no livro Pelos Caminhos de Jesus, nós temos uma passagem em que o Tiago, o apóstolo, retorna a casa com 3 companheiros que se candidatavam à companhia, se candidatavam a serem seguidores ali do mestre e a viverem com eles, enfim. E ele apresenta, o Tiago vem todo feliz, todo orgulhoso, ele vem apresentar aqueles candidatos. E ele fala assim, olha, aqui nós temos esse primeiro, aqui é o Sadoc, ele é um belíssimo construtor, grande engenheiro, devisador dessas obras maravilhosas. E aí o Sadoc fala, é verdade, tirando o magnífico templo de Jerusalém, todas as outras obras têm a minha mão. Então, assim, gostaria muito de contribuir com você
Senhor, né, falando a Jesus Cristo, com você, Senhor, e gostaria muito, mas eu queria ficar no anonimato, porque eu acho que não iria ficar muito bem se soubesse que eu estava apoiando essa nova revolução que você pretende com esse novo reino que você diz construir. Jesus, então, se mantém quieto e Tiago, então, apresenta o próximo. Esse aqui, Senhor, mestre, esse aqui é o Melquíades. Ele, homem dos mais benquistos da nossa geração, já é um senhor que todas as suas posses é riquíssimo, e as suas posses são heranças já dos antepassados também ilustres. E ele riquíssimo. E Melquíades fala para ele, sim, eu, olha, possuo bastante, quero muito ajudar na empreitada. Quero muito poder oferecer o dinheiro para vocês conseguirem fazer o que vocês quiserem fazer. Mas eu não quero estar pessoalmente, porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muito ocupado. Mas eu quero aqui jogar, né, doar dinheiro para vocês. O mestre então continua calado, ouvindo, com um sorriso sereno. Tiago começa a ficar um pouco mais impaciente e fala, esse aqui é o terceiro aqui, então deixa eu te falar, é o Benjamim. Ele é novo, mas é um exímio estrategista militar. As pessoas, inclusive ele vai falando, as pessoas, nós temos sábios judeus que estão tentando pegar um pouco do seu conhecimento para que nós demos um golpe nos romanos e a gente consiga recuperar o poder. Então ele já auxiliou em algumas empreitadas desse tipo e tudo mais. E aí o Benjamim pega e fala assim, exatamente, sim, sou hábil, profundo conhecedor de estratégias militares e tudo mais, e gostaria muito de ajudar nessa construção do reino. E a única coisa que eu peço em troca, ele fala, é que quando nós tomemos o poder para construir o reino, que eu sente no trono de Jerusalém. E aí o Senhor, então, nosso mestre fica ali com um sorriso, fica ouvindo tudo mais, sem resposta. E o Tiago fica irritado. Fala assim, mas eu não te entendo, programas uma obra, programas um reino, aqui te trago 3 companheiros ilustres, o que há de melhor, e você não tem nenhuma palavra pra gente, nenhuma palavra de ânimo? O que tens a dizer? Ele fala assim, Jesus fala, venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparências exteriores. Os do mundo são transitórios, por mais opulentos se apresentem. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos. Programado para a vida eterna, exige do que se candidatam a sua edificação o sacrifício, a abnegação, o espírito de serviço. E o Tiago ainda não se dá por satisfeito. E ele fala, mas será que você não poderia utilizá-los de alguma forma na nossa empreitada? E ele fala assim, sem dúvida, Tiago, são pessoas distintas e poderosas, porém, prestemos atenção que o primeiro ambiciona manter, ele começa a falar de cada um dos 3 que ele trouxe. O primeiro ambiciona manter as comunidades e a projeção. O segundo, montado em valores que passaram por várias gerações, pretende permanecer guindado na posição que desfruta. E o último, apesar de jovem e sonhador, é carniceiro presunçoso, que almeja somente o poder e o orgulho. E nisso, Tiago então fica boquiaberto e ele termina dizendo assim, os meus planos divergem inteiramente dos seus interesses atuais. Talvez a minha edificação, em face da sua própria estrutura de valor íntimo e eterno, demore de ser lograda, mas será conseguida um dia. Olha que linda essa passagem final. Talvez a minha edificação, em face da sua própria estrutura de valor íntimo, que a reforma é íntima, e eterno, que é a do espírito, não é do corpo, não é da carne, não é das coisas passageiras, demore de ser conseguida, mas será alcançada. Tem uma mensagem de esperança, uma mensagem de humildade, uma mensagem de paz. E nisso, então, os companheiros que estavam lá vão embora, porque eles não conseguiram abdicar aquilo que eles queriam abdicar, ou o seu envolvimento não era o que Jesus gostaria que fosse, ou que queria para eles naqueles momentos.
No livro Luz Acima, nós temos uma história até quase que muito parecida. Inclusive, eu usei até a mesma frase, só mudei o nome. André retorna a casa com 3 companheiros que se candidatavam à companhia. Esse livro não é da Amélia, esse livro é do irmão X, né? Humberto de Campos, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 12. Nessa vez, quem traz é André. Traz 3 companheiros e ele vem todo empolgado para falar, olha, esse aqui, mestre, é o Jacó. Ele tem poderes visuais extremos, ele vê o oculto, já viu demônios, olha só, espíritos, flagelando as pessoas, e também nos templos de Jerusalém já observou espíritos de ancestrais auxiliando aqueles que ali estão agora. E o Jacó fala, é verdade, sou vidente do que está em secreto e procuro aderir a essa nova escola. Só que ele fala assim, porém, receio a opinião pública. Trabalha para uma casa de um romano muito influente, e se descobrissem que eu estava me aliando a vocês, perderia todos os meus benefícios. Então, ou seja, eu quero ajudar, mas não quero que as pessoas saibam que eu estou auxiliando. O mestre, novamente, fica em silêncio. E aí, André continua, esse aqui é Menahem. Olha, ele tem ouvidos diferentes e tem sonhos milagrosos que anunciam o futuro com exatidão. Ele já, inclusive, ele vai falando todo empolgado, inclusive ele já descobriu o colar de uma pessoa tal que foi perdida e não tinha achado, ele através de um sonho descobriu onde estava e estava lá mesmo. E tudo mais. E aí ele vai falando, ele já, inclusive ele consegue ler papiros que se achavam à distância. Olha a mediunidade dessas pessoas, né, que eles foram trazendo. E Menahem fala exatamente, ouço vozes do céu, Menahem vai falando, e resolvo em sonhos diversos problemas. Mas, quero ajudar, mas eu não posso vir assiduamente, eu estou preso a muitos outros compromissos, e também o meu sogro, Efraim, ele está perto de se juntar aos nossos ancestrais, e vai deixar uma quantia muito grande para eu poder administrar, eu não posso estar aqui assiduamente, trabalhando com vocês. Jesus mantém-se no seu sorriso, e André então apresenta, olha, tem mais um aqui, esse aqui é o Moab, ele é o prodígio das escrituras, ele chega a escrever em línguas estrangeiras, coisas que ele não fala, e o Moab vai dizer exatamente, e olha o que ele fala assim, uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos, e encho rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Acho que eu já ouvi alguma coisa parecida do que seria isso. Não é verdade? E aí ele vai dando essa descrição. Quero ajudar vocês aqui na empreitada, mas na cidade santa em Jerusalém estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu um cargo muito poderoso. Então assim, eu não posso falar que eu estou ajudando vocês, eu quero justamente ajudar, mas de vez em quando ir no anonimato. E aí, novamente, nós temos o André fazendo uma pergunta parecida, mas, mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Por acaso admitirá os nossos amigos? Não, André. Sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa, o segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras, e o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. E o André fala assim, mas Senhor, é preciso lembrar que um vê, o outro ouve e o outro escreve milagrosamente, ou seja, olha essas habilidades que nós podemos ter ao nosso dispor. Sim, considerou Jesus terminando a entrevista, no mundo sempre existiram homens prodígios, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente, mas acima deles estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. Então aí nós já conseguimos tirar mais uma lição, mais um tijolinho para a estrada de que seria seguir o Mestre. E certamente que vocês já conseguem deduzir, nenhum dos 3 ficou para seguir Jesus. Todos os 3, então, não aderiram à causa do Nazareno.
Mais adiante, no capítulo, no livro Quando Voltar a Primavera, esse também da Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo. Aliás, recomendo muito os livros da Amélia, para quem não leu ainda. Ela escreve de uma forma poética, muito, muito boa com as palavras. No capítulo 14, ela vai contar a história de que depois que Jesus tinha dado ali uma palestra para uma multidão, aproxima-se um jovem e vai falar com Jesus. Ele vem meio acanhado, mas Jesus faz contato visual com ele, esse jovem se aproxima dele. E ele fala assim, olha, acabo de ouvir a vossa palavra e ela entra como que um punhal no meu coração. Ele fala assim, de verdade, eu acabo de perder a alegria após escutá-lo, porque sou jovem, ele fala, respeito os mandamentos, no entanto, ambiciono pelo prazer, pelo gozo material, porquanto as minhas carnes vibrantes anelas se repasto até a lassidão, ou seja, a luxúria. Ele fala, sou abastado, tenho dinheiro, né? E estou passeando aqui pela terra. Será possível, então, pelo tudo que você falou, ele pergunta a Jesus, a felicidade sem o prazer? Será possível a felicidade sem o prazer? E aí Jesus fala para ele, a felicidade que se usufrui gasta-se, e a que se alicerça sobre o prazer desmorona. Todo prazer imediato é fugidio. E ele explica mais um pouco para aquele jovem sobre a felicidade e o prazer, porque ele estava misturando as duas, e o jovem fala assim, mas como não ambicionar o prazer, como não ambicionar o amor, se ele, premiando o amante com o prazer, é a fonte de gozo? E aí Jesus fala, refere-te à posse selvagem, não ao amor que comunga em espírito. Então o jovem estava confundindo justamente os gozos terrenos, os prazeres, com o amor. E ele fala assim, mas Senhor, eu amo, porém sofro. Eu entendo o que você está falando, mas eu amo, mas eu sofro. E aí Jesus fala para ele, o verdadeiro amor não produz sofrimento, porquanto sabe aguardar, não se precipita nem destrói nunca. É todo feito de edificação do bem pelo bem geral. Se desejas amar, a fim de que a felicidade te faça um estado real, renuncia hoje ao prazer entorpecente e semeia o bem para amanhã. O amor virá ao teu encalço, enquanto o tempo lenirá a ansiedade do teu coração apaziguando-se. Não ateis a chama dos desejos na alma com as fagulhas da ilusão do corpo. Então ele deu ali uma aula para aquele jovem que veio a falar com ele, que confundia o amor com a utilização dos prazeres terrenos, que estava ali cercando o seu amor em coisas que eram fugidias, coisas passageiras, coisas materiais, não coisas do espírito. Então ele vem e explica isso para aquele jovem, e o jovem, no final, depois que ele fala tudo isso, o jovem fala para ele, compreendo-vos, Senhor, compreendo, é todavia muito difícil. Claro que é. E Amélia nos fala que ele então se afastou contemplativo. Se vocês quiserem, podem sentar aqui. Tem dois... Não tem problema. Vamos lá, não tem problema. Não tem problema, de verdade, gente. Nada. Seguindo então, pessoal, a gente tem essa capítulo que se chama O Bendito Aguilhão. Esse aqui é no livro Contos e Apólogos. E é uma passagem, então, esse livro aqui é do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. E nesse capítulo ocorre que Jesus, após mais uma das suas grandes e várias sessões de curas, que ele fazia pregação, curava as pessoas e as pessoas iam saindo. Depois de uma dessas pregações, Pedro e alguns outros apóstolos chegam para ele e falam assim, olha, Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens de verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, Pedro vai falar para ele, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para as criaturas? E se curássemos todas as doenças? Olha que imagem interessante, não é? Se nós acabássemos com todas as dores. Se nós curássemos todas as doenças. Se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem aflições do corpo. Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Olha o questionamento do Pedro, um questionamento muito interessante. E Filipe ainda vem e fala assim, olha, não é fácil concentrar as ideias no alto, quando o sofrimento físico nos incomoda.
É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. E não é verdade? Quando nós estamos enfermos, basta ficar doente e a gente vê como tudo fica mais difícil. Quando nós, sem falar das doenças mais sérias, os problemas mais sérios, as vicissitudes que nos acometem muitas vezes, e fica muito difícil da gente focar no espírito, focar naquilo que é superior quando nós estamos com tantas dores. Então o questionamento deles eu achei foi extremamente válido, e aquela situação em que nós temos, eu falo a miopia espiritual, né? Porque nós vendo com os olhos da carne, vendo com os olhos de materiais, ou olhos do materialismo de uma encarnação única, seria uma injustiça tremenda. Uma pessoa que nasce paralítica, uma pessoa cega, paraplégica, uma pessoa cega, uma pessoa que depois, uma criança que morre, etc. São muitos problemas se a gente for olhar sem olhar com os olhos da imortalidade, os olhos dos espíritos. E aí então, Jesus fala para ele, então vamos fazer uma experiência, eu ouço vocês, amanhã, ao invés de pregar primeiramente a boa nova, e depois curar, vou curar todos. E depois nós pregamos, então, a boa nova. E eles ficaram, então, acho que bom, acho que o mestre nos aceitou nosso feedback. Vamos ver. Aí no dia seguinte, as pessoas começaram a chegar, Jesus começou a distribuir suas curas, as pessoas foram sendo curadas, e várias pessoas, falou mais de 100 pessoas. Aliás, o irmão X fala 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão foram libertados naquele momento. Falou que os enfermos penetravam o gabinete ao ar livre, eram curados, e logo que eles estavam restituídos à alegria, eles iam saindo. E nesse momento, Pedro formulava o convite para o banquete de luz. É o que o irmão X vai nos dizer. Que assim que eles eram curados, eles saíam, Pedro então formulava o convite para o banquete de luz. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres, rápidos, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retornar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura do último, feridento, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 apóstolos. Então Jesus curou todo mundo e depois foram fazer a pregação. Desculpa, tem que ir lá para casa, o meu trabalho está pegando. E aí? O que será que foi o aprendizado? Pedro então fala assim, aliás, o Cristo então vira para Pedro e fala assim, Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é a criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. A carne enfermiça, ele continua, é o remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Por isso que o nome deste capítulo é o bendito aguilhão, referindo-se então aos sofrimentos, às dores, às doenças, a todas as vicissitudes que somos convidados, aliás, muitas vezes nós mesmos fazemos esse próprio convite a passar. Esse bendito aguilhão. E aí o irmão X termina dizendo assim, para seguir o mestre, temos que evitar transformar dores em sofrimentos e entender que as dores são benditos aguilhões na nossa elevação verdadeira. Porque muitas vezes, como aqueles curados, se nós talvez fôssemos retirados ou livrados de todo o nosso sofrimento, o que será que a gente faria com aquilo? Como que a gente iria aprender? Porque a dor ela é uma professora. Como é que a gente iria aprender? Como é que nós iríamos restituir a paz e o equilíbrio? Inclusive a Joana de Ângeles, ela fala uma coisa que me agrada muito. Ela fala que a expiação ela é como retomar o equilíbrio perdido, retomar a harmonia perdida. Porque nós estávamos no caminho, quando nós nos desviamos, seja qual for, se for para conosco ou para com outrem, nós temos que expiar aquilo para retornar aquele caminho, ressarcir aquilo de alguma forma.
No livro Contos dessa e da Outra Vida, também pelo Irmão X, como eu falei, eu fui lendo esses livros, essas histórias todas, um dia eu parei e falei, quantas histórias de pessoas que tentaram seguir e não conseguiam seguir, ou não conseguiam absorver algum ensinamento. E aqui nós temos mais outros 3, curiosamente são 3. Dessa vez é o Jonathan, o Gessé e o Eliakim, que eles são funcionários do templo, estavam de passagem em Cafarnaum, e eles falam assim, aspiramos, Senhor, à posição de discípulos teus, não obstante as obrigações que nos prendem ao sagrado tabernáculo de Israel. Anelamos servir-te, aceitando as ideias e as lições com as quais seremos colunas de tua causa na cidade eleita do povo escolhido. Contudo, antes de solenizar nossos votos, desejamos ouvir-te quanto à conduta que nos compete à frente dos inimigos. Então, eles estavam interessados em saber o que Jesus pensava sobre a conduta perante os inimigos. Eles falam assim, mestre, nós somos hostilizados no santuário por pessoas do nosso convívio e nós estimaríamos as tuas orientações. E Jesus, quando ouve essa questão dos inimigos, adversários, ele já fala para eles assim, primeiramente é justo considerar nossos adversários como instrutores. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver. Olha só, vou repetir. O inimigo vê junto de nós a sombra que o amigo não deseja ver e pode ajudar-nos a fazer mais luz no caminho que nos é próprio. Só aí já estava a resposta deles. Tal qual o ferro, ele ainda vai mais além, ele fala tal qual o ferro que é colocado lá, aquecido, depois sofre ali com a marreta, com um mallet, né? E depois vai se moldando para ter depois a beleza e a utilidade daquele objeto que ele se transforma. E eles falam assim, aí eles começam algumas perguntas assim, mas Senhor, e se nós formos injuriados? O que a gente faz? Perdão e o silêncio. Mas Senhor, se nós formos perseguidos, utilizemos a oração em favor daqueles que supostamente nos perseguem. Mas, mestre, se nos baterem, se nos esmurrarem, ou seja, falando até de violências e agressões físicas, ainda assim a paz íntima deve ser o nosso asilo e o amor fraterno a nossa atitude. Que resposta, então, oferecer à maledicência? Cada pergunta dessa era de um deles. Que resposta, então, oferecer à maledicência, à calúnia, à perversidade? Ele fala assim, o perdão é a única resposta que eles merecem. E que reação assumir perante os que perseguem? O socorro espiritual é o melhor remédio para o que nos atormentam. Então eles estavam buscando respostas daquele que seria o mestre deles, que eles diriam que queriam solenizar os votos para seguir Jesus, mas de acordo com essas respostas, não pareciam estar muito contentes. E Jesus continua, é imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude ao enfermo, que a vítima auxilie ao verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional com o ouvido de todas as ofensas assegure a paz e a renovação de tudo. Foi a conclusão que o mestre deu para eles naquele momento. Quando ele terminou de falar isso, uma criança chorou no quarto do lado, o mestre foi lá auxiliar a criança, pediu uns instantes para socorrer a criança. Quando ele voltou para continuar a conversa com aqueles 3, com o Gessé, o Eliakim, já não estavam mais lá. Também haviam debandado, também haviam saído. Pois que as respostas que o nosso mestre deu naquele momento não eram as respostas que eles ansiavam receber, porquanto as sombras ainda permaneciam muito fortes naqueles corações orgulhosos daquela época. E a sala estava vazia. Então, vemos aí mais exemplos daqueles que receberam os ensinamentos, que receberam as perguntas, as respostas que eles buscavam, mas não era a resposta que eles achavam que eles buscavam. E no livro Primícias do Reino,
diria que é meu favorito da Amélia Rodrigues. Nós temos no capítulo 4 a entrevista com Nicodemos, aquela entrevista que ficou, aquela conversa, vamos dizer, que ficou bem famosa pela questão de mencionar já a reencarnação do homem nascer de novo e tudo mais. Ele fala, mas como é que o velho vai nascer do ventre, etc., da mãe? E nessa parte específica, quando Nicodemos vai encontrar Jesus, Nicodemos ouve já na sua mente, no seu íntimo, tinha uma sensação, na verdade, de já conhecer Jesus. E ele ouve no seu íntimo alguém, uma voz muito dulçurosa, falar a ele, Nicodemos, Bar Nicodemo, já te conheço desde antes. Porque na cabeça do Nicodemos ele ia lá para conhecer Jesus, mas Jesus fala para ele que eu já te conheço desde antes. E o Nicodemos faz alguns questionamentos para ele. Ele fala assim, que é mister fazer para fruir das excelsitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do reino? E aí a Amélia nos fala assim, há quanto tempo essa pergunta lhe queimava o pensamento? Desejava o roteiro, mas temia encontrá-lo. Gostaria de saber a verdade e receava conhecê-la. Porque se nós formos lembrar que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, nós já temos as respostas para muitas dessas indagações. Elas já estão lá. Mas será que a gente tem coragem de ouvir? Será que a gente tem coragem de colocar em prática quando nós ouvimos a resposta? É mais ou menos isso aqui que a Amélia estava passando, mas de novo eu falo que ela escreve tão bem, uma poeta, que eu não queria parafrasear, então eu trouxe exatamente como ela disse. Desejava o roteiro, ou seja, desejava saber o caminho, mas temia encontrá-lo. Queria a verdade, mas receava conhecê-la. Por que será? E será que nós também não somos assim às vezes? A verdade, ela continua, a Amélia falando, fora a razão de sua busca incessante, mas não ignorava que ao conhecê-la era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas de espírito firme nos alicerces do seu conhecimento. Suportando, olha só, o fardo opressor das incompreensões e lutas, porque mais do que hoje em dia, aqueles que seguiam o que aquele mestre tão diferente falava foram oprimidos. E isso levou séculos nessas opressões. Então seria uma luta incessante e seria o quê? Um fardo opressor das incompreensões. Vejamos a trajetória de Paulo, por exemplo, o quanto que ele não foi, o seu corpo físico, maltratado ao longo de toda a sua caminhada. Olha as opressões, olha quanto que ele sofreu, porque justamente sabia o que estava aqui, sabia, consultando as leis de Deus, o que devia fazer, o que era o certo. E aí ela fala uma frase que eu acho sensacional. Ela fala assim, quando Jesus inspira Nicodemos, no final, ela escreve assim, que o Nicodemos começaria a viver, morrendo para tudo quanto reunira na vida. E eu botei em negrito os dois opostos, olha como ela escreve bem. Começaria a viver de fato, viver a vida do Espírito, morrendo para tudo que reunira na vida, porque no sentido de vida, aquela reencarnação, todos aqueles conhecimentos das leis já um pouco mais antigas, um pouco mais defasadas, todas aquelas coisas da cultura da época que se prezava muito, a questão do poder, questões sociais, teriam que morrer, teriam que dar espaço a conhecimentos verdadeiros. Então ele começaria a viver primeiro morrendo para tudo quanto reunira na vida, para todas as ilusões. Mais uma coisa para nós entendermos o que seria seguir o mestre. Como seguir o mestre é a pergunta da palestra. Morrendo para todas as ilusões que nós muitas vezes temos como os alicerces das nossas vidas materiais. Falando então sobre a fé, essa é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 14, e nós temos aquele momento em que Jesus, depois de muito trabalho, vai falando para os apóstolos seguirem à frente ao barco, eles entram no barco, ele fala, eu me encontro com vocês depois, ele vai, faz uma oração, faz uma meditação no monte, depois ele desce e ele vai se encontrar com os discípulos. Só que, quando os discípulos já era tarde da noite e era
uma tempestade, assim, o mar estava meio revolto. O local que eles estavam estava meio revolto. E quando Jesus vai encontrar com eles naquele momento, ele está caminhando sobre as águas. E os discípulos olham para aquilo e gritam, acham que é um fantasma. E gritaram então com medo, achando quem que está vindo no meio da noite andando sobre as águas. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Simão Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, o mestre então falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, ou seja, afundando, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E, obviamente, Jesus o salvou, mas sem dizer: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, o que a gente pode aprender dessa história? A questão da fé. Quantas vezes nós já lemos, talvez, essa passagem pensando na ótica da fé? Porque aqui, se nós formos olhar minuciosamente, veremos que para Simão Pedro faltou fé em dois momentos distintos aqui. E eu coloquei eles em negrito. Senhor, se és tu. Ele já duvidou naquele momento. Jesus já tinha dito: sou eu, não temais. E ele já duvidou naquele momento ainda assim, dizendo: se és tu, me manda ter contigo então. Porque ele sabia dos poderes do mestre. E faltou a fé justamente naquele momento. E depois, quando ele, o que eu acho que foi um ato daí de fé, que ele pisa na água e começa a andar em direção ao mestre, olha o que a passagem fala. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Vejamos a sequência dos fatos. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Faltou justamente a fé naquele momento que ele conseguiria andar independente daquele vento forte. Mas isso é uma analogia muito rica para nós, a nossa vida. Quantas vezes a nossa fé não se torna uma fé cambaleante com os ventos fortes da adversidade? Quantas vezes as dificuldades se tornam barreiras como esse vento se tornou para Simão Pedro? Naquele momento ele começou a afundar. Ele estava caminhando já. Não foi que ele colocou o pé e já foi afundando. Ele começou a sua caminhada, mas depois foi afundando quando bateu o vento forte e o medo tomou conta. E assim que nós devemos ter em mente que nós muitas vezes fazemos também. Ou dessa forma que nós nos conduzimos. Quando as coisas difíceis nos abalam, nós ficamos que nem Simão Pedro, no mar revolto, afundando e pedindo para Jesus que nos salve. Então, olha só, como seguir o mestre? Exercitando de fato a nossa fé. E outra lição, outro tijolinho, nós temos também nessa passagem de João 13, uma passagem também muito conhecida, e sobre o mestre lavando os pés dos seus discípulos. E naquela época, era muito comum essa questão das pessoas chegavam em casa a lavar os pés porque andava-se de sandália ou descalços, então os pés estavam extremamente sujos naquela época, né? Mas quando os convidados chegavam, a pessoa que era incumbida de lavar o pé era a pessoa de menor posição social da casa. Seriam escravos, se não, quando não tinha escravos naquele momento, as mulheres. Então, quando Jesus vem, sendo o mestre deles, se ajoelha e fala: eu vou lavar os pés de vocês, Simão Pedro na mesma hora fala assim: Senhor, vai lavar os meus pés? E Jesus fala assim para ele: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Olha a visão do mestre. Mais tarde, então, entenderá. E nós sabemos que aquele que se tornou a rocha do cristianismo entendeu. Mas naquele momento ele não entendia. E o mestre falou para ele: mais tarde você entenderá. Não, Pedro ainda não quis nem saber. Não, nunca lavará os meus pés. Ele se recusou. Não, como assim? De forma alguma. E Jesus fala para ele: se eu não os lavar, você não pode ter parte comigo. Ou seja, Jesus sabiamente insistiu, então ele deixou lavar e Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. Quando terminou de lavar os pés,
Ele vestiu sua capa, voltou ao seu lugar e perguntou para ele: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, senhor, e com razão, pois o sou. E aí ele fala assim: pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então, qual que é o tijolinho que nós aprendemos aqui? Da humildade. Mais uma virtude, mais uma qualidade para seguir o Mestre Jesus nessa estradinha que nós vamos construindo aos poucos, a da humildade. Se o Mestre, se é o Senhor, se rebaixou fisicamente para naquele momento lavar os pés, mostrando do costume da época como aquilo era uma situação completamente inconcebível, se ele falou: se eu fiz isso, espero que vocês façam o mesmo também. Então, ensinando a questão muito forte da humildade, que eu diria uma virtude tão esquecida, principalmente nos tempos, lá atrás já era, nos tempos de hoje, então, em que tudo que nós estamos conectados com o mundo inteiro, a humildade ela não é bem vista. É o contrário, né? Quem tem mais, quem mostra mais. Então, mais uma questão para nós entendermos de como seguir o Mestre. Nós temos na passagem, no capítulo de Quando Voltar a Primavera, também da Amélia Rodrigues, nós temos nesse capítulo 3, um momento em que Simão Pedro estava ali à beira do lago, era noite, as estrelas brilhavam no céu. Jesus então se aproxima de Simão Pedro e vê Simão Pedro meio caído, um pouco triste, um pouco abatido. E Simão Pedro vai dizendo: olha, Senhor, não ignoro tudo aquilo que você traz e posso crescer com essa luz, estou muito empolgado e emocionado. Ele fala umas coisas boas assim. Só que ele fala assim: é verdade, Simão Pedro, que devemos perdoar as ofensas. No entanto, como suportar a agressividade que nos fere quando pretende admoestar e humilhar, quando se promete ajudar? E aí Jesus fala para ele: guardando a paz no coração. Todavia, Senhor, como conservar a paz estando sitiado pela hipocrisia de um, pela suspeita pertinaz de outro e pelo olhar severo de ainda mais outros? Mantendo a brandura no julgamento. É o que Jesus fala para ele. Pedro fala, concordo que a mansuetude é medicamento eficaz. Não obstante, não seria esperarmos que os companheiros, olha só, afeiçoados também à luz nova, exercitassem essa mansuetude por sua vez? Ou seja, ele está falando de desavenças com aqueles que também tinham aceitado a luz nova. E ele estava com essa frustração. E o mestre fala: necessário compreendê-los todos e amá-los sem exigir que sejam melhores ou piores. Amar sem condição. Respeitá-los, compreendê-los sem condição. Mas Pedro não se deu por vencido, tão angustiado que ele se encontrava, e ele vai dizer assim: ante a impossibilidade de suportá-los, não seria melhor que os evitássemos, distanciando-nos deles? Não é melhor a gente ignorar, em outras palavras? Não é melhor a gente se afastar daqueles que não concordam com a gente ou que não nos apoiam nas nossas ideias e tudo mais? E aí o mestre vai falar isso aqui para ele: amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam é caridade para eles e felicidade para nós próprios. Amar os bons é dever de retribuição, mas servir e amar os que nos menosprezam e de nós duvidam é caridade. Olha o que está escrito ali: caridade para eles e felicidade para nós próprios. Então, mais um ensinamento que nós temos, dessa vez daquele que seguiu de fato Cristo, entre trancos e barrancos naquele momento ainda, mas para a gente aprender justamente o que fazer para seguir o Mestre. E no livro Fonte Viva, na mensagem 109, intitulada Exemplo do Cristo, Emmanuel vai dizer que o amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito,
nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E a Amélia Rodrigues, numa das passagens do livro dela, fala justamente como Jesus dizia ser o pastor e conhecia todas as suas ovelhas. Todas. Um espírito que já era crístico há mais de 4 bilhões de anos atrás, quando o planeta veio a ser planeta, já conhece todas as ovelhas e ele estende, de fato, as mãos. E Emmanuel vai dizer, ele vai dar exemplo um por um nessa mensagem. Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada uma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Olha que mensagem linda do Emmanuel. Ele conhece cada uma das nossas fraquezas, cada uma das nossos pontos que nós ainda temos que melhorar, e ele estende a mão para todos nós, sem exceção. Basta que a gente estenda a mão de volta. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Como seguir o mestre? Está aqui, em uma frase. Palestra se resume em uma frase. Essa aqui. Que é uma passagem, diga-se de passagem, que Jesus falava essa questão da cruz em várias pregações dele, tanto que nós temos essa passagem da cruz, nós temos duas em Mateus, de 2 momentos distintos do Evangelho de Mateus, um de Marcos e um de Lucas. E eu escolhi trazer o de Lucas porque ele tem uma palavra que nos outros não tem. Aliás, mais de uma palavra. A cada dia. Que os outros ele fala, tome a sua cruz. Do Lucas ele fala a cada dia. Eu gosto dessa versão do a cada dia. Porque de fato, a cada dia nós temos uma cruz para levantar e para tomar. Seja qual for a cruz que nós temos, a cruz que nós elegemos como sendo aquela necessária para a nossa salvação, para o nosso prosseguimento na evolução espiritual individual e intransferível. Então, negue-se a si mesmo. Seria o quê? Justamente praticar a humildade, aceitar que existe um Deus maior que tudo que nós conseguimos imaginar e negar a si mesmo, entendendo que nós muitas vezes somos dirigidos pelo orgulho, somos dirigidos pelo egoísmo, as 2 chagas morais, diga-se de passagem. Esse é o negar a si mesmo. Tomar a cada dia sua cruz, aceitar as dificuldades, entender os benditos aguilhões que nós vimos nos slides anteriores, como a nossa cruz, que nós temos que carregar a cada dia e seguir o Mestre. Ou seja, como seguir o Mestre. E o que nós fazemos, então, aqui chegando mais ao final, o que nós fazemos do Mestre? No capítulo 100 do Vinha de Luz, o Emmanuel faz essa pergunta. O que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então não é só necessário nós ouvirmos as lições, ouvirmos os aprendizados e que eles fiquem guardados na nossa mente, tais quais tesouros que só a nós pertencem. É para a gente ouvir essas lições, ouvir esses aprendizados, colocá-los em prática todo dia, carregando a nossa cruz, negando a nós mesmos e que a gente consiga seguir o Mestre. Então a estrada que eu mencionei no início, na primeiro slide que eu mostrei essa estrada e falei, imaginemos tijolinhos e vamos aprender quais são eles através das lições, são esses aqui, que nós aprendemos só hoje. Existem tantos outros, mas esses são alguns que nós podemos tirar de lições na estrada para que a gente possa seguir o Mestre Jesus.
E nesse mês de dezembro a gente tanto fala do Mestre Jesus, que nós possamos segui-los, tomando a nossa cruz, segui-lo, tomando a nossa cruz todos os dias, não só nesse mês de dezembro que ele é tanto lembrado. Uma semana iluminada a todos nós e que assim seja.